Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar a aula, tá? Iniciei aqui a gravação. Tá? Então hoje nós vamos já finalizar o conteúdo, tá? Essas duas partes estão faltando aqui, elas são bem rápidas, tá? E no final da aula a gente fala sobre a avaliação final, sobre as próximas avaliações, né? Já estamos bem em cima, então tem que organizar e fazer uma avaliação que vocês consigam fazer nas próximas 2 semanas, né? Então, essa primeira parte da aula, agora vamos falar de transmissão de voz e áudio, né? Ou como a gente costuma chamar, VoIP, falando sobre as limitações do serviço de melhor esforço, que é o serviço que nós temos da internet, que é aquele tipo de serviço que não garante que vai dar prioridade a determinado tipo de aplicações. E esse serviço de melhor esforço, ele impacta em dois tipos básicos de problema. Um é o atraso dos pacotes e o outro é a perda dos pacotes. Então, nós vamos estar falando sobre como eliminar o atraso e a variação do atraso e como recuperar esses pacotes perdidos, ou como recuperar parte da informação que foi perdida para que a gente tenha uma reprodução de qualidade, né? Então, a telefonia pela internet é uma aplicação muito importante, né? que basicamente consiste em uma aplicação de áudio interativa em tempo real, que é comumente a gente chama de VoIP, que vem do Voice over IP ou Voice sobre IP, né? Então, Voice sobre IP são as aplicações típicas de ligação pela internet, onde a gente faz apenas a chamada por voz, né? Se popularizou muito antes das videoconferências, né? Ficou muito popular com aplicações como, por exemplo, o Skype. E hoje em dia, algumas aplicações como o WhatsApp, acho que até o Instagram, tem diversas aplicações onde a gente pode fazer uma ligação de voz. Podemos fazer também ligações por vídeo, né? Que é a ligação que vai incluir tanto a transmissão do áudio quanto do vídeo. Mas aqui a gente vai estar falando especificamente de voz. Tudo que nós falarmos para voz, ele também vai ser adequado para vídeo, tá? Nós vamos estar falando de voz de uma forma mais com um pouco mais de atenção, mas tudo que nós falarmos para voz pode ser repetido também para vídeo. E aí essas aplicações, então, de videoconferência, ou só de ligação mesmo, elas têm essas características, né? Nós vamos estar falando hoje. Então, são aplicações que são interativas, né? Então, tem mais de uma pessoa conversando. Pode ser uma ligação que é de um para um, né? Uma pessoa liga para outra e fica ali os dois conversando. Ou pode ser também uma chamada em grupo, né? Onde a gente liga para várias pessoas e as várias pessoas ficam conversando, né? Como, por exemplo, aqui nesse momento agora, né? Nós podemos, se vocês ligarem os microfones aí, podemos todos conversar. Se ligarem as câmeras, podemos todos nos ver, né? Se eu ligar também aqui a câmera, todos podemos nos ver. No caso, vocês estão vendo só a minha apresentação e recebendo o áudio do que eu estou apresentando aqui, falando, né? Para essas aplicações, né, que são interativas, há uma questão de que a gente não pode, primeiro, ter muitas perdas, certo? Então, se a rede começar a variar muito e a gente começar a perder muitos pacotes, a ligação, tanto a parte de voz quanto a parte de vídeo, vai ficar prejudicada. Como a gente começa a ter na parte da voz, aqueles picotados, né? Em que fala, fica um pouco mudo, depois fala, fica um pouco mudo, ou às vezes fica dando tipo uns apitos, né? E se for no vídeo, a gente começa a ter aquelas imagens embaçadas, né? Assim, mistura de vários quadros. Às vezes fica tudo meio retangular, ou fica numa cor azul. E no pior dos casos, a gente fica sem imagem nenhuma, né? Além da perda de pacote, nós temos a questão
do atraso, né? Que também vai impactar. Dependendo do atraso, a gente pode inclusive considerar que o pacote foi perdido, tá? Porque demorou tanto para chegar que quando ele chegou já não importava mais. Essas duas características, elas vêm dos próprios protocolos que são utilizados na internet. Então, nós temos a internet, o conjunto, pensando no núcleo da internet, conjunto de roteadores e protocolos, eles foram desenvolvidos para transmitir dados de forma independente de qual é a aplicação. E essas aplicações, ao longo do tempo, elas vão evoluindo. Então, hoje em dia é comum ligações de vídeo, VoIP. Até um certo tempo atrás não era tão comum, né? Era mais downloads, acesso em páginas web. Então, à medida que vai evoluindo, as aplicações vão mudando e a gente vai passando a ter mais requisitos para aplicações multimídia, nós vamos tendo que enfrentar os problemas que ocorrem devido a gente não ter os roteadores e o núcleo net sido desenvolvidos especificamente para aplicações multimídias, né? Então, se eu estiver dentro de uma rede corporativa, de uma empresa, a gente pode implementar algoritmos e protocolos que vão garantir que, por exemplo, o VoIP dentro da minha empresa vai funcionar com prioridade e vai funcionar sem perda, vai funcionar da melhor forma, né? Então, quando eu fizer uma ligação de um setor para outro, se eu tiver implementado os protocolos e ajustado a minha rede, aquela minha ligação de voz, os dados que vão ser transferidos para aquela minha ligação de voz vão ter prioridade sobre dados de download de um grande arquivo, de um FTP, por exemplo, né? Isso eu não tenho como fazer na internet, no núcleo da internet, porque assim, imaginem, se a cada aplicação que requisita que tem novas restrições, eu for pensar em mudar os protocolos da internet, assim, eu nunca vou parar de mexer, o esforço vai ser muito grande. Além disso, começa a entrar em conflito, porque o que é prioridade para mim, minha prioridade é usar VoIP, e eu preciso de uma boa qualidade, taxa de transferências boas, preciso garantir um atraso máximo, preciso garantir uma perda pequena em pacotes. Não é mesmo para outro usuário. Então, vai ter usuário que não, que ele precisa, a prioridade dele é fazer download de um grande arquivo o mais rápido possível. E aí, quem tem prioridade, né? É difícil definir isso. Então, a internet, ela trabalha com o que a gente chama de melhor esforço. Ou seja, ela faz o seu melhor esforço para transportar cada datagrama o mais rápido possível, mas sem fazer nenhuma promessa sobre o atraso fim a fim ou sobre a perda de pacote. Então, ela trata todos os pacotes da mesma forma. Não importa se é um pacote pequeno de um VoIP, se é um pacote grande de um FTP, né? Eu poderia dizer, mas o pacote pequeno, já que é de VoIP, são poucos, a taxa de transmissão deles é baixa, passa na frente, não vai afetar muito. Mas, de novo, eu precisaria mudar os protocolos, implementar algoritmos nas filas de roteadores. Aí amanhã, quando tiver outra aplicação, eu precisaria mudar de novo. Então, é algo que é inviável. Então, por isso, acho que nós até conversamos já um pouco disso nas outras aulas, né? Então, por isso, a solução, né, para termos aplicações que vão funcionar bem, mesmo disputando com todo mundo ali na internet, ela vem de a gente implementar protocolos nas pontas, nas aplicações, certo? Então, essa falta de garantia da internet, né, para esse melhor esforço, ela impõe desafios a aplicações como, por exemplo, a aplicação VoIP e aplicações multimídia de um modo geral. E aí, dado o atraso, a variação do atraso e a perda, então, não é só o atraso e a perda, mas a própria variação do atraso
ela pode prejudicar a minha transmissão. Então, quando eu começo a fazer uma transmissão, eu verifico qual é o atraso que está ocorrendo, entre o atraso fim a fim, que a gente chama. Eu pegar um pacote aqui e enviar até o usuário lá do outro lado. Então, eu tenho ali um atraso. Em função desse atraso, a aplicação ela se ajusta para que eu tenha uma boa qualidade de transmissão. Se esse atraso começar a variar, a minha aplicação precisa ficar constantemente se ajustando. Dependendo do quanto isso varia, isso vai impactar na reprodução da minha transmissão. Porque assim, o que acontece? Eu estou enviando os dados, eu estou aqui falando, esses dados, esse meu áudio, né, está sendo codificado, está sendo encapsulado em pacotes e está sendo enviado. E aí, à medida que a gente que eu vou falando aqui, vai sendo enviado os pacotes, né? À medida que eles vão chegando, eles precisam ser reproduzidos, e eles precisam ser reproduzidos a taxas constantes. Então, todo o áudio, todo o vídeo, ele precisa ser reproduzido a uma taxa constante. Então, o atraso está baixo, enviei o pacote. Chegou lá, o receptor mediu e viu que o atraso estava pequeno, ele decide então iniciar agora o áudio, né? Aquele pedaço que chegou, ele já vai iniciar agora, porque pela medição ele sabe que o próximo pacote vai chegar antes do que esse pedacinho que ele tem que reproduzir agora termine. E aí, antes dele terminar de reproduzir, se o outro chegar, ele precisa decodificar e colocar na fila para reproduzir logo em sequência, para não ter uma quebra. Se o atraso começa a variar, agora ele aumentou. Então ele já vai chegar depois do que estava planejado. Aí o algoritmo lá vai tentar se ajustar para dar um atraso, para aguentar um atraso maior. Aí de repente começou a chegar tudo muito rápido. Aí ele vai precisar de novo se ajustar. E isso começa a gerar problema, né? Então a gente tem o problema da perda de pacotes, que acredito que é mais simples a gente entender, né? Eu estou enviando os dados. O pacote foi perdido, então aquele dado não chegou e é aquela parte de áudio, se era ali alguns milissegundos de áudio que estava indo naquele pacote, aquilo é preciso ter um algoritmo, é preciso ter uma forma de trabalhar em cima desse pedacinho de áudio que está faltando, né? O atraso, né, eu falei aqui, se demora muito para o pacote chegar do outro lado, esse atraso, se ele for muito grande, vai ficar aquela comunicação em que um fala, demora para o outro escutar, e aí essa demora impacta no sentido de que quem está lá do outro lado não sabe se quem está aqui parou de falar, aí ele começa a falar e depois começa a reproduzir o áudio, fica aquela provavelmente vocês já participaram disso, né? Fica aquela conversação em que acaba um falando sobre o outro e fica uma dificuldade de entender, né? E se o atraso também varia muito, começa a perder o áudio, ele não mais vai ser reproduzido de forma constante. Aí começa a ter o sentido da perda também da qualidade, inclusive perda de parte do áudio, né? Então tem três aspectos tem três desafios, né, que são impostos pela questão da internet trabalhar com o melhor esforço, né? Eu iniciei, acabei de perguntar se estão me escutando direitinho, tá? Legal. Comecei a falar aqui de perda de áudio e aí lembrei que eu não perguntei se estavam me escutando direito. Tá? E aí, então a gente precisa tratar cada um desses três, né? Em relação à perda de pacotes, como estava explicando, então, o áudio, à medida que a gente vai falando, né? Ou pode ser o áudio não só conversação, né? Mas posso estar transmitindo um áudio de uma música ou qualquer coisa que seja. Pode ser, por exemplo, um sistema de monitoramento que está ali fazendo monitoramento tanto do vídeo, né, da imagem ali, quanto do áudio daquele local, né? Dependendo
do que ocorre, monitorando ali uma fábrica, dependendo se tem um barulho de explosão, aquilo é importante também, né? Então, depende do que o áudio está sendo transmitido, à medida que esse áudio, né, vai sendo gerado, ele vai sendo codificado, né, vai sendo colocado dentro do pacote e vai sendo enviado. Esses pequenos pedaços de áudio, eles são enviados em segmentos UDP, que depois são encapsulados em datagrama IP. Já que vai ser enviado pela internet, precisa usar IP. A gente não vai trabalhar aqui com o DP, no TCP, desculpa, porque nesse caso a transmissão ela é iterativa. Então, se a gente lembrar lá do vídeo armazenado de fluxo contínuo, de início a gente imagina que o ideal é usar o DP porque tem que chegar lá do outro lado e não pode ter muito atraso. Né? Os mesmos problemas, né, de atraso, de perda de pacotes, eles eles influenciam. Porém, lá, por não ser uma aplicação de tempo real e aplicação interativa, né, quando eu escolho um filme para assistir, ou uma série, seja qual for o vídeo lá, se demorar, por exemplo, 10 segundos para o vídeo carregar e eu começar a assistir, aqueles 10 segundos que demoraram para carregar, é o momento em que está ali enchendo o buffer, né? Aquilo, além de eu ter um buffer, depois que eu começar a assistir, se eu assistir de forma contínua, sem perdas, sem paradas, eu vou ficar satisfeito. Então, ali eu primeiro monto um buffer, já entendendo que eu vou ter eu tenho ali uma menor sensibilidade atrás, a gente monta um buffer para depois começar a reproduzir o vídeo. E aí, nesse buffer, tem uma quantidade suficiente que ele aguenta. Se começou a perder pacote, o TCP ele pode retransmitir para encher novamente esse buffer antes que o buffer todo seque. Aqui na iterativa, na aplicação interativa de tempo real, a gente não tem esse buffer. Assim, quando tem, ele é bem pequenininho. Então não dá tempo de ficar retransmitindo os pacotes que são perdidos. Então, para a aplicação interativa de tempo real, o TCP ele não é adequado, porque ele gera essa retransmissão, ela vai acabar impactando na variação do atraso e vai acabar impactando em eu receber pacotes fora do tempo. Né? Então, existem outras formas de se trabalhar com a perda de pacote. Então, a gente vai estar trabalhando com o DP, sob o datagramas IP, e em cima do DP tem outros protocolos que a gente vai estar falando. Né? Então, o protocolo TCP poderia ser utilizado para garantir que o pacote seria novamente enviado até ser recebido corretamente. Contudo, as características do TCP inviabilizam as aplicações de tempo real interativas. Então, lá em aplicações de vídeo de fluxo contínuo armazenado, de início só se utilizava o DP. Depois se passou a utilizar TCP, porque se pôde utilizar buffers, as taxas de transmissões aumentaram, então a própria evolução da tecnologia permitiu que o TCP pudesse ser utilizado, inclusive o próprio TCP, se lembrarem lá das aulas, o próprio TCP, o formato dele, aquela ideia da partida lenta, e depois, à medida que ele vai vendo que a taxa de transmissão está boa, os pacotes estão chegando sem perda, ele aumenta a taxa dele, então aquilo funciona bem, ficou adequado para as aplicações de fluxo contínuo armazenado, mas para a aplicação interativa em tempo real não, a gente precisa se manter no DP. Então, para o DP é o que é utilizado no Skype, se eu não me engano, o Meet também usa o DP, então várias aplicações interativas em tempo real utilizam o DP. E aí, em relação a perdas, a gente consegue ter perdas de 1 até 20%. Então, percebam, 20% dos pacotes podem ser perdidos, mantendo ainda uma certa qualidade da transmissão. Lógico, quando a gente começa a chegar no 20, ali começa a ficar mais dificultoso que o receptor consiga reproduzir sem perda, sem baixar a qualidade. Mas
dependendo de como é essa perda, dependendo dos algoritmos implementados, ainda é possível, mesmo com 20% de perda, ter uma boa transmissão. Né? Lógico, quanto menos perda, melhor. O ideal é que você não tenha perda. O atraso fim a fim vai ser a soma de todos os atrasos, que vai envolver desde o processamento. Né? Então, eu estou aqui falando. Já iniciei um atraso no meu próprio dispositivo, seja no meu computador, no notebook, smartphone, tablet, se estiver falando pelo aquele smartwatch, seja qual for o dispositivo, né, que eu estiver falando, que eu estiver utilizando, já tem ali um atraso inicial de processamento. Às vezes a gente está utilizando, por exemplo, um Bluetooth. Né? Eu estou com um fone de ouvido Bluetooth, que ele é fone de ouvido e microfone ao mesmo tempo. Então, por exemplo, já eu vou precisar que aquele fone de ouvido, ao captar esse áudio, o codifique, transmita para o celular, por exemplo, por Bluetooth. O celular vai receber aquela transmissão que vai estar em pacotes, né, para a transmissão do Bluetooth, vai ter que passar para outro formato, para outros protocolos, para depois enviar pela internet. Então, só aí, antes mesmo de entrar para a internet, já tem um atraso. Né? E aí, por isso que, por exemplo, equipamentos de som, né, eles são caros. Né? Assim, tem equipamento de todo tipo, né? Mas aqueles mais profissionais, eles são bem caros, porque eles precisam de uma alta capacidade ali de processamento, né? Para poder fazer tudo bem rápido. Assim, o ser humano ele é muito sensível a atrasos nessa questão do som. Né? Então, tem ali o primeiro atraso de processamento. Depois que ficou pronto o pacotinho para ser enviado, vai ter o atraso de propagação. Né? Então, o pacote ele precisa, se eu estiver usando Wi-Fi, ele precisa propagar até o roteador. Aí do roteador entra, por exemplo, numa fibra até o provedor de acesso. Então, vai ter aquele atraso de propagação na fibra. Lá do meu provedor de acesso, ele vai sair para a internet. Então, antes de chegar no próximo roteador, ele vai ter que se propagar de novo ali por outra parte do cabo. Né? Então, a propagação nos enlaces. Nos roteadores, vão ter as filas. Né? Então, os pacotes vão chegando ali, vão sendo enfileirados e vão sendo enviados à medida que o roteador vai liberando ali espaço. Né? Então tem todos esses atrasos até chegar do outro lado. Chegar no outro lado vai ter que ter o processamento para pegar aquele áudio, tratar se teve perda, se teve atraso, decodificar para depois reproduzir, né, no sistema lá de som que estiver sendo utilizado do outro lado. Então tudo isso gera atraso. Isso é o que a gente chama de atraso fim a fim. Para VoIP, atrasos inferiores a 150 milissegundos eles não são perceptíveis. Então, a gente precisa, se eu estou aqui falando, o ideal é que o que eu estou aqui falando, vocês escutem em um atraso de até 150 milissegundos. Então, tudo isso, processar, enviar, chegar onde vocês estão e reproduzir, tem que ser em até 150 milissegundos, para que fique totalmente imperceptível, para que a gente tenha a ideia de que a gente está um do lado do outro conversando. Entre 150 milissegundos e 400 milissegundos, se está numa faixa ainda aceitável. A gente não percebe assim, grandes prejuízos. Né? A gente ainda consegue manter a conversação. A partir de 400 milissegundos, a gente começa a ter uma degradação da qualidade. Até chegar naquelas situações em que a gente não consegue realmente conversar. Um fala, demora muito para chegar do outro lado, e aí o outro, quando fala, na verdade, ele está falando antes de chegar. Né? Eu pergunto alguma coisa, e antes de vocês escutarem a resposta, vocês estão falando sobre outro assunto, e aí fica aquela confusão. Né? Então, esse é o atraso fim a fim. Esse atraso fim a fim, ele pode ficar variando. E a gente tem o que chama de variação do atraso dos pacotes. Então, cada pacote é recebido com um atraso fim a fim diferente. Então, embora os pacotes, né,
vão ser codificados todos com o mesmo áudio. Eu estou usando aqui o mesmo computador, o mesmo microfone, tudo. Vocês também estão usando tudo aí do outro lado. Durante a transmissão pela internet, mesmo seguindo o mesmo caminho, né? Durante a transmissão, esses pacotes são colocados em buffer nos roteadores, não entrando em filas. Em algum momento, a fila de algum roteador ela pode estar vazia e aquele pacote ali basicamente passa direto. Ele chegou já logo encaminhado. O próximo pacote que vem logo atrás, ele pode ter o azar de que antes dele chegar lá, chegou-lhe um catatal de outros pacotes de uma outra aplicação, ou chegou um pacote muito grande, ou o pacote que está na frente dele está usando o TCP. Eu estou aqui usando o DP. Se eu perder, eu não vou retransmitir aquele pacote. Mas as outras aplicações elas podem estar usando TCP. E aí, então, eu estaria perdendo e tentando retransmitir, perdendo e tentando retransmitir. E aí, os pacotes vão sendo colocados ali na fila, os mesmos pacotes, né, várias vezes. E aí, isso pode congestionar a fila e o meu pacote vai ficar ali atrás, né, muito atrás, até chegar a vez dele. E aí, então, esse pacote, comparado com o outro que pegou o roteador sem nada na fila, esse aqui vai chegar bem mais atrasado, né? Então, cada pacote ele é recebido com um atraso fim diferente. E essa variação ela ocorre principalmente devido a essas filas dos roteadores, que são filas dinâmicas. Né? A gente não tem como prever se o roteador vai estar congestionado, não. Podendo, inclusive, ter situações onde o roteador ele ficou em um determinado momento tão congestionado que eu não tenho nem como colocar aquele pacote na fila. Aí eu vou ter a perda do pacote mesmo. Então, a perda do pacote não ocorre só por questões de interferência, de ruído. Eu estou aqui transmitindo na Wi-Fi, a rede está ruim, tem outra Wi-Fi aqui próxima, estou longe, o sinal está fraco e aí fica perdendo os pacotes. Isso pode estar ocorrendo, mas muito também é perdido lá nos roteadores porque as filas estão grandes. O buffer encheu, as filas são limitadas, né? Os roteadores não têm memória infinita, em um momento pode acontecer deles encherem, a memória deles mesmo está sendo usada como buffer ali, e aí vai ter a perda. Se esse buffer estiver muito grande e ainda tiver espaço, eu vou ter um atraso grande. Pode ocorrer de ter realmente a perda, porque já não tem mais nem espaço para colocar. Né? Então, as filas dinâmicas dos roteadores, elas que são os principais elementos de gerar atrasos, variações de atraso e, inclusive, as perdas dos pacotes. Né? E aí, então, o receptor ele deve cuidar para que o usuário não perceba essa variação e que a reprodução do áudio seja a uma taxa constante. Né? Então, na verdade, tem que cuidar para mascarar as perdas, tem que trabalhar para que ele reproduza uma taxa constante mesmo com um determinado atraso e também tem que trabalhar para que essa taxa constante se mantenha mesmo sob variações de atraso. E aí uma forma, então, de eliminar essa variação de atraso no receptor, então aqui está falando dos problemas em si, né? Explicando os problemas. Agora, como resolver, como tratar esses problemas? Então, uma forma de eliminar essa variação no atraso, e aí, inclusive, já trabalha a questão do atraso também, né? Não só o atraso, mas a variação, não só a variação do atraso, mas o próprio atraso, é fazer com que dar um pequeno atraso, né? Só que esse atraso controlado na reprodução dos pacotes lá no receptor. Então, o pacote chegou, o primeiro pacote chegou. Eu não vou reproduzir imediatamente quando esse primeiro pacote chegar. Porque quando esse primeiro pacote chegar lá, o próximo pode demorar uma outra quantidade que eu não sei quanto vai ser. Então, a gente inclui mais um atraso para tentar garantir que os pacotes que vão chegar, mesmo atrasados, eles cheguem a tempo de serem reproduzidos. Essa é a ideia. Né? Então, para cada parte de áudio, o receptor pode combinar dois mecanismos. Um é a marca de tempo nos pacotes, para dizer quando cada pacote tem que ser reproduzido. Né? E aí, com essa marca de tempo,
o, o aplicativo lá no receptor, ele vai se programar para definir que pacote tem que ser reproduzido a cada momento e se já passou ou não o momento de determinado pacote e atrasar a reprodução dessas porções lá no receptor. E aí existem duas formas de fazer esse atraso. Um é o atraso de reprodução fixa e outro o atraso dinâmico. Então, o receptor, ele pegando aqui esse desenho bem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, deixa eu ver o que eu faço. Opção de ponteiro laser, tá? Então, aqui. Então, o que acontece? Aqui, essa escadinha aqui, né? Ela marca o tempo em que cada pacote é gerado lá em quem vai enviar. Né? Então, aqui eu estou enviando os pacotes. Então, aqui do meu lado, eu vou estar gerando esses pacotes a uma taxa constante. Né? Então, vai falando, meu equipamento que por mais que tenha um atraso de processamento e tudo mais, que sempre vai existir, ele vai gerar sempre cada pacote a, a, um, uma distância de tempo fixa de um para o outro. Vai variar muito, muito pouco. Por mais que eu estou aqui agora e de repente meu computador iniciou um processamento de algo muito pesado. Ainda assim, esse atraso aqui na geração de cada pacote não vai sofrer grandes variações. Então, a geração de pacotes ela é a um certo ΔT daqui para cá, que é essa largura aqui, fixa. Então, aqui é a mesma distância de tempo, né? Mesmo ΔT, aqui o mesmo ΔT, aqui o mesmo ΔT, o mesmo ΔT, assim vai. E os pacotes, então, eles são gerados para garantir que esse áudio que está indo lá pega todo esse intervalo de tempo aqui, desse ΔT, né? Então, ele é gerado de forma constante. Quando chega lá no receptor, então chegou lá no tempo R. Nesse tempo R aqui, eu poderia já começar a reproduzir. Só que quando der esse ΔT aqui, se o próximo já tiver chegado lá, legal, aí eu vou reproduzir o próximo. Porque está no momento de chegar, de reproduzir o próximo. Acabou esse pedacinho, já lá, tem que reproduzir o próximo. Só que se o outro demorar muito para chegar, como está aqui, vai chegar o momento de reproduzir aquele pedaço, eu não vou ter aquele pedaço. Então, o que a gente faz? A gente dá um atraso. Aí, esse atraso, para ter produção, quanto maior, melhor na questão de evitar que os pacotes cheguem depois do momento em que eles precisam ser reproduzidos. Né? Só que quanto maior esse atraso aqui, maior vai ser o atraso fim a fim. Então, iniciei a conversação, chegou o primeiro, quanto tempo vai demorar para iniciar realmente a reprodução do áudio? É uma questão que deve ser considerada. Quanto maior, melhor no sentido de evitar perdas de pacote que chegar, perdas porque o pacote chegou muito atrasado. Porém, o atraso fim a fim vai aumentar e aí eu posso acabar influenciando na qualidade, na questão do atraso fim a fim. Então, esse aqui é um ponto que aí depende de várias situações. Depende de quanto está o atraso fim a fim. Se o atraso fim a fim for muito pequeno, eu posso dar um atraso maior aqui. Se um atraso fim a fim já está grande demais, eu não posso dar um atraso maior aqui, porque vou piorar ainda mais as coisas. Né? Mas os algoritmos precisam definir quanto vai ser esse atraso. Se for muito pequeno, o que ocorre? Então, aqui nesse instante de tempo P, que é quando chegou o primeiro pacote, mais um Q de atraso, que é esse Qzinho aqui, ele começa a reproduzir. Ele tem que reproduzir nas mesmas mesmos espaçamentos de tempo que
os pacotes foram gerados. Então, se ele começou a reproduzir aqui, o próximo tem que ser reproduzido bem aqui. Nesse exemplo aqui, o primeiro pacote chegou aqui no tempo R, o segundo pacote chegou bem aqui. Então, ele chegou antes do momento que ele precisa ser reproduzido. E aí, ótimo, ele vai ser reproduzido. Depois, o próximo chegou bem aqui. Ele chegou antes desse pontinho azul aqui. Ele precisa ser reproduzido, ele vai ser reproduzido. Ótimo. Só que o outro sofreu um atraso de 22 e chegou só aqui. Só que o momento de ser reproduzido é aqui. Já passou o momento de ser produzido. Não adianta reproduzir ele agora. Ele vai acabar embaralhando a minha comunicação. Então, esse pacote ele é dito como perdido. Passou o momento de ser reproduzido e aqui eu tenho uma perda. O próximo chegou rápido e aí chegou a tempo de ser reproduzido. Legal, vou reproduzir. O próximo chegou a tempo de ser reproduzido. Assim vai. Cara que eu não consegui reproduzir. Se eu aumentar esse atraso, eu deixo aqui. Reproduzir só mais lá na frente. Comecei a reproduzir aqui. Nesse caso, o atraso que eu dei, ele foi tão grande, né? Então, que todos os pacotes que vieram depois, mesmo eles isso aqui, eles chegam ainda a tempo de serem reproduzidos. Eu aumentando esse atraso, eu não tenho esse atraso de reprodução. Eu aumentando esse atraso de reprodução, que é um atraso controlado, que o meu algoritmo, o meu aplicativo vai decidir de quanto ele é, eu consigo garantir que todos os pacotes, mesmo eles atrasando e variando o quanto eles estão atrasando, eles vão estar ali no momento certo de reproduzir e eu vou conseguir reproduzir. Então, eu vou botando aí no buffer e no momento que eu preciso, eu pego eles e reproduzo. Só que aí, se eu já estou com um atraso fim muito longo, então daqui para cá já está grande, se eu for aumentar ainda mais para chegar até aqui, eu vou ter o problema lá do atraso fim a fim. Então, o meu áudio ele não vai ter perdas devido a esses pacotes chegarem muito atrasados, mas a minha comunicação vai ter aquele problema de que demora muito para quem está do outro lado escutar o que eu estou falando. Então, esse é um dos principais pontos. Mas essa é uma das principais formas de trabalhar com a questão da eliminação da variação de atraso. Né? Então, assim, o atraso e a sua variação de atraso. E outra forma é fazer um atraso de reprodução adaptativo. Então, como vai ser esse atraso de reprodução adaptativo? A gente vai ficar monitorando constantemente o atraso dos pacotes. Se eu percebo que o atraso está baixo, eu pego e começo a reproduzir logo que ele chega. Então, fico aqui nessa reprodução aqui. Eu começo a perceber que está dando perda, que aumentou a variação de atraso, aí eu começo a demorar mais para reproduzir. Então, eu pego esse atraso de reprodução e aumento. Lógico que a gente não vai fazer isso a qualquer momento, porque vai ficar embaralhado, vai funcionar como se não tivesse. Então, o que a gente faz? A gente não fala sem parar, né? Por mais que a gente fale sem parar, aqui eu estou falando, vocês estão me escutando, eu vou falando e vou dando pequenas pausas, né? Então, vou respirando, né? Todo mundo precisa falar e respirar, né? Então, a gente fala um pouquinho, dá uma pausa, fala um pouquinho, dá uma pausa, dá um pouquinho, uma pausa. Então, essas pausas no áudio, os algoritmos, eles ficam monitorando, percebendo que houve essa pausa, e durante essa pausa, ele ajusta essa variação de reprodução. Então, aqui houve uma pausa agora. Meu buffer está cheio aqui, está todo mundo chegando muito rápido, a reprodução está muito alta, não preciso tanto dele. Então, pega essa pausa, se essa pausa era para ser de 20 milissegundos, deixa ela só com 10 e já começa logo a reproduzir os pacotes que estão ali. Ah, não, começou a perder, está embaralhando aqui, deu uma pausa. Então, aumenta, se a pausa era de 20 milissegundos, aumenta ali para 50 milissegundos essa pausa, né? Então vai ser uma pausa
simulada ali, né? Então, eu parei de falar e aí aquele som só de fundo, né? Se ele deveria durar 20 milissegundos, ele vai durar agora 50 milissegundos, ou 60 milissegundos. Bota ele para reproduzir 3 vezes, né? E aí, para quem está do outro lado escutando, não vai perceber que está tendo essa variação, vai achar que é pausa mesmo da conversação, né? Da pausa da pessoa que está falando lá do outro lado, né? Então, essa é a forma de trabalhar da reprodução, né? Tudo isso, né, é para garantir que quando eu precisar daquele pacote para reproduzir, eu vou ter aquele pacote naquele instante de tempo, né? Qualquer pacote chegar depois do momento que eu preciso dele, não adianta mais ele chegar, certo? Então, essa é a forma de trabalhar com atraso, de como eliminar, né? Não eliminar o atraso, mas como eliminar o prejuízo do atraso. É lógico, dependendo desse atraso fim a fim e do quanto está variando, mesmo usando esse tipo de método ou usando outros métodos mais sofisticados, a gente vai acabar tendo ainda prejuízo, né? Não tem como teletransportar o pacotinho daqui para o outro lado, né? E aí, tá? E aí, então, quando o atraso é muito grande, ou realmente quando há falhas na comunicação, perda do sinal, os roteadores estão totalmente congestionados, a gente passa a ter perda de pacote. E aí os algoritmos precisam trabalhar, então, com essa perda, né? Os pacotes estão chegar ali, ele está reproduzindo um por um, ele precisa agora do próximo, aquele pacote não está lá. O que ele vai fazer com aquele pacote que não está lá? O mais simples é simplesmente não fazer nada, deixar só um ruído de fundo. Se for um pacote, assim, se forem situações bem poucas, né? Estou ali 1% de perda ou menos de 1% de perda de pacote, essa falta daquele áudio, porque assim, cada pacote são alguns milissegundos de áudio, né? Então, se eu tiro 1 milissegundo de áudio agora, daqui a alguns segundos eu tiro outro milissegundo, daqui a outro segundo eu tiro outro milissegundo, isso não vai ter um impacto. Assim, vai ser difícil alguém sentir que estão faltando alguns milissegundos, né? Agora, se eu começo a ter muitas perdas, aí realmente vai chegar no momento que essa soma de perdas vai significar um tempo ali que a gente vai começar a sentir, vai começar a perceber que está faltando, né? E aí, quando isso ocorre, a gente precisa ter uma forma entre aspas, tapar esse buraco, né? Então, está tendo muita perda. Como é que eu vou fazer para que eu tampe esse buraco, né? E aí, para isso, o que a gente faz é utilizar. Existem vários métodos de correção de erro. Então, para transmissão de áudio, tanto para áudio quanto para vídeo, tá? Interativo, uma das formas de trabalhar é aplicar redundância. Então, como vai ser essa redundância? Eu tenho aqui o pacote 1, o pacote 2, o 3 e o 4. Esse aqui é o fluxo original daquele áudio, para falar de áudio, daquele áudio que está sendo transmitido, né? Então, são os pacotes que foram gerados lá no transmissor e vão ser enviados. Cada pacote desse é um áudio que está codificado para um certo codec, tá? Uma certa taxa de amostragem, tem toda aquela parte de processamento do áudio incluído nele. Então, a gente tem todo mundo sempre de número fixo. O áudio, né, já codificado para ser reproduzido durante um certo tempo ali. Quando eu envio esses pacotes, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse pacote original para enviar, e além disso, esse pacote original vai ser enviado, eu posso pegar e enviá-lo também junto com o próximo. Então, eu vou pegar cada pacote e enviar 2 vezes. O segundo pacote
pacote, em vez dele ser só o pacote 2, ele é o pacote 1 mais o pacote 2. O pacote 3 não vai ser só o 3, vai ser o 3 mais o 2. Assim, quando chegar do outro lado, se tiver uma perda, então o pacote 3 foi perdido. Mas o pacote 3 foi depois enviado novamente junto com o pacote 4. Isso aqui. Nessa situação, o que vai acontecer? Eu vou enviar o dobro do que eu precisava enviar. Estou enviando cada pacote 2 vezes. Então, vou congestionar ainda mais a minha transmissão, vou exigir mais recursos, vou precisar de uma maior taxa de transmissão. Então, o que a gente faz é, desde colocar o pacote completo para ser enviado de novo, a gente pega esse pacote que está numa determinada qualidade, né, um áudio ali, o áudio tem uma certa qualidade, codifica ele para uma qualidade menor, que vai exigir menos bits. E aí, então, a gente enfia uma versão dele de menor qualidade que vai consumir menos, né? Essa é a ideia. Então, eu coloco aqui, faço uma compressão desse áudio. Obviamente, esse pedacinho aqui ele vai ter uma qualidade inferior do que o original, mas na situação em que ele foi perdido, ele vai ser suficiente para tapar o buraco. Vai ter uma qualidade menor do que o fluxo original, só que essa qualidade menor ela é melhor do que no primário. Então, se for muito alta a minha perda de pacotes, eu vou começar a sentir que tem momentos em que a qualidade do áudio ali não está tão boa, né? Eu venho com um pouquinho mais de chiado, não vem naquela qualidade de CD, digamos assim, né? Vem ali uma qualidade, quando a gente pega um áudio e comprime bastante, né? Mas é melhor do que a perda. Se for pouco, às vezes que isso ocorre, a gente não vai nem perceber que partes do áudio estão com uma qualidade inferior. Então, essa é uma das formas de adicionar redundância. Toda edição de dados, né, de modo geral, ela tem redundância. Né? São adicionados alguns bits para garantir que a gente consegue depois verificar se houve mudança nos bits. Então, tudo tem redundância. Essa questão de perda de partes de áudio tem redundância. Uma outra forma de trabalhar, e existem vários algoritmos que vão estar trabalhando nessa correção de erro, decidindo quanto tem que ser essa redundância aqui, dependendo da minha taxa de transmissão, da qualidade da minha transmissão, da perda de pacote velho, eu posso inclusive não transmitir só um antecessor, mas posso transmitir, por exemplo, aqui junto com 3, transmitir o 2 e o 1. Obviamente, meu atraso fim a fim tem que estar bem pequeno. Porque quando esse 3 chegar aqui, chegar lá do outro lado, né, ele vai chegar com o 2, que vai ter que ser executado ainda antes dele. Né? Então ele tem que chegar a tempo desse 2 ainda ser reproduzido. Essa figurinha que quem estava falando. Então, por exemplo, esse bem aqui, esse marca azulzinha bem aqui, ela significa um pacote que precisa ser reproduzido nesse instante de tempo. Esse pacote que você reproduz nesse instante de tempo, ele deveria chegar bem aqui e ser reproduzido. Só que esse pacote que iria chegar bem aqui, ele foi perdido por um motivo. Ele vai chegar junto com o próximo bem aqui. Então, nesse instante de tempo que ele chegou bem aqui, não tem mais como eu utilizar. Mesmo ele estando na redundância, não tem mais como eu utilizar, porque ele deveria ser utilizado bem aqui. Ele chegou depois. Mas para outras situações, ele pode chegar a tempo. Então, por exemplo, aqui, para esse cara, né? O pacote dele deveria chegar aqui. Só que houve algum problema e ele foi perdido. Ele vai chegar a redundância dele, a versão dele, né? Que em menor qualidade, bem aqui. Então, se a gente olhar aqui na vertical, né? Olhando aqui na vertical, o tempo, ele chegou antes de quando ele precisa ser produzido.
Então, eu consigo pegar aquela redundância e utilizar ainda dentro do momento adequado. Então, não adianta essa questão. Tudo percebo que é tipo um quebra-cabeça, né? Tudo tem que... O que eu vou fazer para corrigir erros, para recuperar, para ter redundância, tem que estar de acordo com quanto eu tenho ali de atraso FINFIN, com o quanto eu vou colocar de atraso de reprodução. Se eu colocar um atraso de reprodução muito pequenininho, aí eu nem consigo trabalhar com essa redundância, porque toda vez que o cara redundante chegar, já passou um momento que o pacote original deveria ter sido utilizado. Então, eu vou ter o pacote original perdido e vou ter a redundância também perdida porque chegou muito atrasado. Então, aquele atraso de reprodução não pode ser muito pequeno. Ele tem que ser um pouquinho grande para, inclusive, eu conseguir trabalhar com as redundâncias. Mas se ele lá for muito grande, vai ter o outro. Não vou ter perda, né? Se perder um pacote devido a ruído, eu vou ter a redundância dele, mas aí o atraso FINFIN fica muito longo, que pode inviabilizar a comunicação. Então, são balanças ali, né? Que a gente tem que saber trabalhar, escolher o que vai colocar em cada parte. E aí os algoritmos vão estar ali o tempo inteiro medindo a rede, medindo os atrasos, medindo a perda e decidindo isso aí. Né? Outra forma de trabalhar com a perda é fazendo a intercalação de parte do áudio. O que vai ser essa intercalação? Então, vamos pegar aqui. Esse pedaço todo aqui é o meu primeiro pacote de áudio. Primeira parte do áudio. Vamos os primeiros 10 milissegundos de áudio. Depois aqui eu tenho mais 10 milissegundos de áudio. Depois eu tenho mais 10 milissegundos de áudio. E assim vai. Esses 10 milissegundos de áudio, se eles forem perdidos, se esse pacote for perdido, eu vou ter ali um vazio de 10 milissegundos. O que a gente faz, então? A gente pega esses 10 milissegundos e quebra em pedaços menores. Então, aqui, quebrei em 4 partes. Pega essas 4 partes, então 2,5 segundos cada parte. A outra parte, 2,5 cada uma, outra parte, 2,5 assim vai. E embaralha. Então, eu vou enviar agora um pacote. Em vez de enviar esses 4 que estão na sequência, eu envio a primeira parte desse, envio a primeira parte do outro, de 10 milissegundos lá na frente, envio outra parte dos outros 10 milissegundos lá na frente, outra parte dos outros 10 milissegundos lá na frente. Então, esse primeiro pacote, ele tem, na verdade, não 10 milissegundos que devem ser reproduzidos de forma contínua. Ele tem 10 milissegundos de partes que vão ser produzidas separadas. Outro pacote, a mesma ideia, só que agora vai pegar outros 10 milissegundos. Né? Pega esses 10 milissegundos, pega esses 10 milissegundos, esses 10, e permite tudo. O próximo, esses 10, esses 10 aqui o 11, depois o 15. E o próximo é a mesma ideia. Quando chega lá do outro lado, isso aqui a gente chama de intercalação ou embaralhamento. Quando chegar lá do outro lado, o receptor vai receber, né, esses 4 pacotes. Ele já sabe que isso está embaralhado, né, isso já foi combinado, né, antes de protocolo de execução, ele já sabe que vai receber 4 pacotes, esses 4 pacotes, cada um deve esse com a primeira parte do vai, né? Tira do outro lado, ele vai embaralhar, colocar na ordem correta e colocar no buffer lá para depois ser reproduzido. Se tiver uma perda, o que vai acontecer? Essa perda vai significar um pedacinho pequeno em cada parte. Então, desses 10 milissegundos, vai ter uma perda de 2 milissegundos. Nesses 10, vai ter uma perda de 2. Nesses 10, uma perda de 2. Nesses 10, uma perda de 2. Esses 2,5 milissegundos que foram perdidos em cada parte, eles são tão pequenos comparado com o total, que ainda assim a gente consegue entender o que está sendo enviado. A gente, quando escuta, mesmo faltando esses pedacinhos, a gente ainda consegue entender. A gente não consegue entender se a gente
perder uma parte grande, né? Perdi 10 milissegundos, perdi 20 milissegundos. Então, nessa situação de parte grande, em sequência, então aqui se a gente olhar, o que acontece? Eu perdi 10 milissegundos total, né? Mas esses 10 milissegundos estão espalhados. Dois aqui, dois ali, dois ali. Então a gente consegue manter ainda o entendimento, consegue ainda manter a conversação. Se esses 10 milissegundos estiverem todos agrupados, aí vai ter aquele momento do apito, ou do silêncio, ou do chiado, que vai começar a incomodar. Então, usando esse tipo de técnica, a gente consegue chegar naqueles 20% de perda. Então, se eu conseguir trabalhar para espalhar bem, eu estou tendo 20% de perda de pacote. Perda de pacote significa perda de áudio. Então, todo aquele áudio está chegando, aquele tempo dele ali, 20% dele está sendo perdido. Se eu conseguir embaralhar bem, eu consigo mascarar essas perdas. Eu consigo garantir que quem está escutando ali do outro lado, o ouvido dele não vai conseguir perceber que está tendo essas perdas. O problema desse tipo de técnica de embaralhamento, primeiro, eu preciso ter um atraso FIANFIM muito pequeno, né? Porque, olha, eu preciso aqui de 4 pacotes, eu tenho que receber 4 pacotes, esses 4 pacotes têm que ser recebidos antes do primeiro precisar ser reproduzido. Então, assim, comparando aqui com isso aqui, o que vai acontecer é que essa escadinha de perda aqui, desculpa, essa escadinha bem aqui, de cinza mais claro, de quando os pacotes estão chegando, ela tem que estar bem distante dessa linha azul aqui, que é quando eles precisam ser reproduzidos. Então, eles precisam estar, esse atraso aqui de reprodução tem que ser maior, tem que estar para cá, para garantir que vão chegar os 4 antes do momento do primeiro. Então, quando eu precisar desse primeiro, eu não tenho que ter só o primeiro pacote. Eu tenho que ter os 4 primeiros, porque parte daquele primeiro vai estar lá no quarto. Então, o atraso tem que estar muito pequeno para que eu possa botar um grande atraso aqui de reprodução. A variação também não pode estar muito alta, vai ter que ter uma variação baixa. Então, é uma situação em que eu consigo enfrentar muitas perdas, mas para enfrentar essas muitas perdas, eu preciso garantir que o atraso está muito baixo e a variação dele também está muito baixa. Além disso, tem todo o esforço no transmissor para fazer esse embaralhamento, quanto lá no receptor para fazer esse desembaralhamento. Ele precisa ter um buffer suficiente para estar guardando vários pacotes. Aqui eu pensei 4, tem que pensar tem os próximos 4, depois os próximos 4. Então tem que ter um buffer grande, precisa ter uma boa capacidade de processamento. Esse processamento vai impactar lá no atraso FIANFIM, né, porque ele é parte do atraso FIANFIM, então é o processamento nas duas pontas, em quem está gerando os pacotes e em quem está recebendo os pacotes. Então, muitas das vezes esse tipo de correção de erro não é um tipo de correção de erro, é uma forma de mascarar o erro. Né? Correção de erro seria mais essa questão da redundância. Aqui é uma forma de tratar as perdas para tentar mascarar, para tentar evitar que aquela perda impacte um prejuízo na qualidade da transmissão do áudio, da reprodução do áudio, não é da transmissão, mas da reprodução do áudio. Então, muitas das vezes isso não chega a ser utilizado. É muito utilizado mais lá na questão do fluxo contínuo de áudio armazenado. Por quê? Porque lá a gente vai conseguir ter um buffer maior, um atraso de reprodução maior. Né? Então, vou ouvir aqui uma música pelo Spotify, Deezer, YouTube Music, seja qual for a aplicação. Eu cliquei lá para escutar aquela música. Se demorar 5 segundos, 10 segundos para começar, quanto mais demorar para começar, né, eu vou achar ruim. Mas depois que começa, se reproduzir tudo em ótima qualidade, sem pausas, sem perdas, eu vou ficar
muito satisfeito, né? Então, em aplicações de áudio armazenado, vídeo também armazenado, a gente costuma utilizar essa técnica para mascarar essas perdas, porque a gente tem um atraso ali, fim a fim, mais tolerável, né? Em aplicação interativa em tempo real, são para aplicações muito específicas, onde os equipamentos são de boa qualidade, têm um alto processamento, então são mais para situações, digamos, profissionais, né, de transmissão de aplicações interativas de tempo real. Então, aqui, nessa primeira parte, são 2 slides aqui. Nessa primeira parte, a gente está falando assim, sobre então, os problemas que ocorrem com as transmissões de aplicação interativa de tempo real, devido à internet ter esse serviço de melhor esforço, e como os algoritmos eles trabalham para superar esses desafios, né? E aí são os algoritmos, percebam que lá na transmissão, lógico que está tudo relacionado à questão da transmissão pela internet, né? Essas técnicas, essa questão do atraso de reprodução, o método de correção de erros, eles existem porque vão ter perdas e atrasos durante a transmissão pela internet. Mas isso ocorre não, esses algoritmos, esses processamentos, eles ocorrem não, digamos que nos protocolos, né, de transmissão, eles ocorrem nas aplicações, nas pontas, né? Então, os aplicativos ali, o aplicativo que eu estou usando para transmitir, o aplicativo que estou usando, que o outro lado está usando para receber, eles que vão estar implementando esses algoritmos para superar. Os protocolos vão ser aqueles que a gente já conhece, o DP, IP, TCP, dependendo do tipo de transmissão. Tá? E, alguns casos, nós temos alguns protocolos específicos para aplicações de tempo real, que é nosso próximo slide aqui. Vou ter o mesmo lugar aqui. Parar aqui. Aqui. Então, estamos chegando aqui no finzinho do nosso conteúdo, tá? Da parte de redes em si, né? Tem algumas coisinhas de simulação para a gente falar ainda na próxima aula. Então, tratamos aqui a parte de transmissão de voz, áudio, VoIP, né? Os problemas e como tratar esses problemas. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos protocolos em si, tá? Então, protocolos para tempo real. Então, com a grande popularidade, né, das aplicações de VoIP e videoconferência, além das aplicações desenvolverem esses algoritmos para poder se adequarem ao serviço de melhor esforço, os próprios órgãos, né, que estabelecem as normativas, como por exemplo o IETF, o ITU e o 3E, eles estabeleceram alguns padrões que, além de incluir esses algoritmos, eles incluem também alguns protocolos que podem ser utilizados sob a internet, que é o RTP e o SIP. Então, o objetivo é permitir a integração de aplicações diferentes. O que ocorre? De início, é semelhante àquilo que a gente falou do Wi-Fi lá no início, né? Cada fabricante desenvolvia o seu método, o seu rádio com seus algoritmos, e toda vez que eu queria montar uma rede Wi-Fi, eu precisava comprar tudo do mesmo fabricante. Aí veio o selo Wi-Fi, que garante que todo mundo conversa, não precisa mais comprar todo mundo do mesmo fabricante. Da mesma forma, quando se começou a popularizar as aplicações em tempo real, frente de VoIP, cada aplicação usava seus próprios algoritmos, seus próprios protocolos. Então, eu não conseguia usar aplicações diferentes. Para um caso
mais residencial, mais pessoal, digamos assim, não é tanto problema, certo? Eu vou ali, me cadastro em um determinado provedor de VoIP, como o Skype, por exemplo, né? E se eu quero conversar com alguém, eu peço para aquela pessoa, olha, te cadastra aí no Skype também, e aí a gente conversa por ali pelo Skype, né? Mas quando a gente vai para um lado mais organizacional, dentro de uma empresa, por exemplo, eu quero implementar VoIP dentro da minha empresa. Eu ter que trabalhar só com um aplicativo para todo mundo passa a ser um tanto complicado que a gente fica, digamos que, entre aspas, refém daquela aplicação, certo? E se em um determinado motivo ela sair do ar? E se hoje ela cobra X, amanhã ela cobrar 10x pelo serviço dela, né? É grátis quando é algo pequeno, quando é algo grande, né? Se eu tenho uma empresa que tem várias filiais, eu quero interligar tudo por VoIP, um aqui em Santarém, outro em Itaituba, outro em São Paulo, não sei aonde, quero interligar, fazer tudo por VoIP, eu vou ter serviços profissionais. E aí ficar, né, ter que sempre trabalhar só com um, ou se for mudar, ter que mudar tudo ao mesmo tempo, isso é bem custoso, tanto financeiramente quanto em questão de tempo, né? Então, os órgãos IETF, ITU e 3E, além de padronizarem esses algoritmos, como nós estávamos falando, de correção de erro, de redundância, atraso, padronizaram os codecs, né? Então, a mesma coisa, eu tenho aqui um excelente codec, vou trabalhar com ele. Mas se ele for proprietário, se só essa aplicação trabalha com esse codec, eu vou ter que usar essa aplicação com todo mundo, né? Então, eu preciso ter codecs que também são padronizados, independente de que serviço eu estou contratando, de que aplicativo eu estou utilizando, e assim vai. Então, tanto os codecs para áudio, para vídeo, os algoritmos passaram a ser padronizados e também esses órgãos padronizaram protocolos que vão rodar sobre a internet. Esses protocolos, eles servem para quê? Eles servem para eu estabelecer a conexão e transmitir os meus dados dentro de pacotes que vão ser reconhecidos, né? Que ao receber aquele pacote, no cabeçalho, pelo próprio cabeçalho dele, eu já vou saber. Esse pacote aqui é um áudio, ele está codificado em MP3, com uma taxa de tanto, é isso assim, assado. Tá? Nós temos o RTP e o CIP. O RTP é o Real Time Transport Protocol e o CIP, não lembro a tradução. O que ele significa? Então, mais protocolo de tempo real e protocolo de serviço. Acho que é o protocolo de serviço sobre a internet. Né? Então, o RTP é um protocolo para transporte de dados. Então, ele é um protocolo de transporte que não vai substituir o UDP ou o TCP, tá? Ele vai rodar em cima no nosso caso aqui, do UDP. Então, tem o UDP, protocolo de transporte, eu vou ter também o RTP em cima dele. Né? Então, o RTP é um protocolo de transporte de dados e ele define a estrutura e as informações que devem ser contidas para que o receptor possa decodificar e reproduzir o áudio ou o vídeo no momento adequado. Então, as informações de aquele timestamp lá, quando aquele pedacinho de áudio ou vídeo precisa ser reproduzido, qual é a codificação, está embaralhado ou não, né? Tudo isso, essa informação vai lá no cabeçalho do RTP. Então, embaixo eu tenho o UDP com os dados, né, encapsulado já lá dentro do datagrama UDP. Esse UDP eu vou encapsular, né, aliás, o contrário, desculpa, vou pegar o RTP e encapsular dentro do UDP para enviar, né, pela internet. Então, eu vou ter o RTP, dentro dele já encapsulado os dados. No cabeçalho do RTP, eu vou ter as informações necessárias para decodificar aquele áudio e depois tudo isso eu vou encapsular no UDP. Esse UDP vai ser encapsulado no IP e vai embora pela internet. Né? Chegando lá do outro lado, na pilha de protocolos, vai desencapsulando todo mundo, até que quando chega, desencapsula o UDP, né? Tira de dentro do UDP, vem um
pacotinho RTP, esse RTP vai ser passado para a aplicação vai olhar o cabeçalho, vai saber o que tem ali dentro e vai fazer o trabalho ali dela de decodificar e tudo mais. Né? Então, o RTP é um protocolo para isso, para indicar o que está ali dentro e como tratar. Já o CIP vai ser um protocolo para fazer a gerência da comunicação. Então, antes de eu enviar, né, o meu áudio, eu preciso, digamos que, discar para a pessoa, né, ligar para ela e ela precisa atender. Né? Então, e aí eu preciso dizer qual é o IP daquela pessoa, para quem eu vou ligar, ou se eu estou usando algum serviço onde eu vou colocar o nome de usuário, eu vou colocar o nome de usuário e aí com base no nome do usuário, em algum momento precisa procurar qual é o IP, da onde está aquele usuário, né? Para poder fazer a ligação. Se aquela pessoa atender, aí eu tenho que ter a resposta de que ela atendeu para eu poder começar a falar. Se ela não atender, eu tenho que ter a resposta, ela não atendeu. No momento em que eu aperto aqui em desligar, tenho que avisar lá do outro lado que a conexão foi finalizada. Né? Tem que ter a gerência do fluxo de dados, então eu preciso, como a gente falou, está medindo a taxa de transmissão, está medindo o atraso fim a fim, medindo a variação de atraso para os algoritmos funcionarem. Né? Então, isso tudo é feito pelo protocolo CIP. Né? Então, são dois protocolos que vão trabalhar em conjunto para que a aplicação funcione bem. E aí, então, no fundo, eu vou ter ali dois fluxos de dados. Um fluxo de dados que é o próprio áudio ou vídeo sendo enviado, os dados realmente que estão sendo enviados usando ali um protocolo RTP. E eu vou ter um outro fluxo em paralelo que são de gerenciamento da conexão que está sendo enviado pelo CIP. Falando especificamente do RTP, né? Então ele comumente vai rodar sobre o BP, tá? Ele pode ser colocado sobre o TCP, mas normalmente a gente usa sobre o DP, devido àquela questão que nós falamos, o TCP não é adequado para quando a aplicação é de tempo real, interativa. Né? Então, parte da mídia, né, ali dos dados realmente que precisam ser enviados, eles vão ser encapsulados em pacote RTP, que em seguida vai ser encapsulado em um DP, e em seguida vai passar para o IP para ser enviado pela internet. Né? Então, tem que ter ali um nível de transporte para baixo, né, dados que precisam estar nos protocolos de internet. Então, por isso, o DP e IP. O remetente precede cada parte dos dados com um cabeçalho RTP. Então, eu vou pegar aqueles dados, vou colocar um cabeçalho DP, que vai informar o tipo de codificação de áudio, o número de sequência daquele pacote. Aquele número de sequência é importante para saber se os pacotes estão chegando na ordem ou não. Então, cada pacote, sempre na internet, né, que o pacote chega no roteador, ele pode pegar um caminho, mas se aquele caminho começar a congestionar, os próximos pacotes, mesmo que sejam direcionados ao mesmo destinatário, eles podem acabar pegando outro caminho. Né? Aquelas tabelas de roteamento, elas são dinâmicas. Caiu um link, congestionou um lado, o roteador começa a tentar encontrar um outro caminho e manda para o outro lado. Esses pacotes sendo enviados por caminhos diferentes, eles podem acabar chegando fora de ordem. Então, eu preciso ter um número de sequência, preciso ter a marca de tempo de quando eles foram enviados, para eu poder calcular, né? Poder verificar o atraso que está sofrendo. Tá? Então, tudo isso vai lá no RTP. O RTP ele não vai fornecer nenhum mecanismo para assegurar QoS da aplicação, assegurar o requisito de qualidade de serviço. A gente vai falar rapidamente daqui a pouquinho. Tá? Então, eu posso ter protocolos que eu vou colocar marcas para indicar qual é a aplicação que eu estou transmitindo e quando chegar nos roteadores, eu tenho um tratamento diferenciado. Só que isso envolve eu ter que mudar os algoritmos roteadores, protocolo roteador. Então, para a internet, isso não é utilizado. Mas dentro de uma rede corporativa, por exemplo,
eu posso utilizar, né? Então, mas aí o RTP em si, ele não trabalha com qualidade de serviço, né? Ele não vai assegurar os requisitos de qualidade de serviço. Em uma conversação, então, é estabelecido um fluxo RTP para cada tipo de mídia. Se eu estiver transmitindo áudio e vídeo, cada um vai por um fluxo separado. Lá do outro lado, a aplicação vai pegar e vai juntar e sincronizar tudo. Por isso que às vezes ocorre a gente estar assistindo alguma transmissão, né, em tempo real e ter uma falta de sincronia entre o áudio e o vídeo. É porque eles vão em fluxos separados. Lá do outro lado precisa juntar e sincronizar. Mas podem ocorrer falhas e essas falhas deixarem os fluxos assíncronos. Né? Então, o áudio um pouco mais atrasado do que o vídeo, o áudio um pouco mais à frente que o vídeo. Né? Então, eles são fluxos diferentes, por isso esses problemas às vezes ocorrem. Mas é uma forma de conseguir garantir que tudo vai ser enviado, vai fluir e conseguir gerenciar tudo. Inclusive, às vezes ocorre, né, a gente está assistindo o vídeo, a gente continua escutando o áudio, mas o vídeo começa a embaralhar, começa a ficar ruim. Ou o contrário, né? O áudio começa a picotar, ficar ruim e o vídeo está bom. É porque são fluxos diferentes. Né? Tá? E além disso, em cada sentido. Né? Então, se eu estiver conversando com uma outra pessoa, os dois chamadas por áudio e vídeo, então eu vou ter dois fluxos em um sentido, do usuário 1 para o 2, e vou ter outro fluxo no outro sentido, do usuário 2 para o usuário 1. Né? Se tiver numa chamada em grupo, então, aí em vários sentidos, né? Dois fluxos de cada usuário. Né? E cada usuário vai estar recebendo dois fluxos de outros dois com quem ele está conversando ali. Né? E aí pode ser enviado de forma individualizada ou para grupo. Né? Então, quando eu enviar meu fluxo de dados, é possível que eu pegue aquele fluxo e envie só para um usuário específico. Né? Mesmo eu estando em grupo, eu posso direcionar só para um usuário específico. Ou isso na prática é muito pouco utilizado. As aplicações nem costumam dar suporte a isso. Né? Eu estou aqui numa chamada de voz em grupo e eu clico para falar algo que só o fulano X vai escutar. Né? Isso a gente não. Como se eu quisesse falar, entre aspas, falar em particular, né, com uma pessoa. Então, é possível fazer isso. E aí eu vou direcionar aquele meu fluxo de áudio só para aquele usuário que eu marquei lá, que eu quero falar agora em particular com ele. Então, eu continuo na conversa ali em grupo, continuo escutando todo mundo, né? A gente continua no grupo, mas o que eu falar, só para quem eu marquei vai ser que vai escutar, que vai receber. Né? Isso é pouco utilizado. No geral, o que acontece? Se eu estou numa chamada em grupo, aquilo que eu envio, eu não envio o mesmo fluxo para assim, várias vezes, né? Uma para cada usuário. Na verdade, eu envio e lá nos cabeçalhos vai ser informado que aquilo é para grupo e vai ter o IP de todo mundo. Né? E então, quando chegar no roteador, os roteadores vão identificar aquilo ali, aqueles vários IPs. Aí esse pacotinho tem que ir para esses 3 usuários, cada um no IP diferente. E aí ele envia uma cópia daquele mesmo pacote para cada usuário. Né? E aí, entendendo um pouquinho mais esse cabeçalho RTP, então existem 4 campos básicos, 4 campos principais, tá? Tipo de carga útil, o número de sequência, a marca de tempo e os campos identificadores da origem. Né? Então, identificadores da origem é para indicar IP, quem está enviando, marca de tempo, quando o pacote foi gerado, número de sequência, vamos explicando agora, os pacotes podem chegar fora da sequência, então precisa desse número de sequência para ter o controle. Preciso do número de sequência para saber se um pacote não chegou repetido, ou para saber se o pacote não foi perdido. Então, quem está do outro lado recebendo, ele acabou de receber 10 pacotes. Ele recebeu 10. Aqueles 10 eram para ser
11, 12, 15, será que está faltando algum? Então, pelo número de sequência que ele vai saber se está faltando alguém. Ó, chegou o pacote 1, o 2, o 3, chegou agora o 5. Opa, cadê o 4? Ah, então o 4 faltou. É uma perda. E aí trabalha naqueles algoritmos de correção de erro. Ou por algum motivo o pacote 4 chegou 2 vezes. Olha, tá? Chegou 2 vezes, não precisa, descarta esse aqui. E o tipo de carga útil, que é para indicar o que tem ali dentro. Né? Então, por exemplo, para áudio, tipo de carga útil que são utilizados na RTP. Então, se lá na RTP tiver o zero, aí o zero vai informar, olha, está sendo passado aqui um áudio que está sendo utilizado esse codec, o PCM Microlog. Está com uma taxa de 8 kHz, ele precisa de uma vazão, ou seja, uma taxa de reprodução de 64 kbps por segundo. Se tiver utilizando de carga de uma forma, está usando 4,8 kbps por segundo. E se estiver usando o MP3, eu não lembro qual é desse daqui, mas o muito utilizado é o 722, 16 kHz, uma taxa de produção de 48 a 64 kbps por segundo. Então, ele é muito utilizado porque ele tem uma taxa de amostagem alta, consegue uma boa qualidade, a taxa de bit ainda baixa. Tá? Se for para ver outra sequência, para esse número, é alto, a taxa de redução, e aí de taxa de amostragem, assim vai. Então, o protocolo RTP é o protocolo utilizado no fluxo de dados realmente que estão sendo enviados, ali a mídia, né, realmente está sendo enviada. E o CIP? O CIP vai ser o protocolo para sinalização, para gerência da transmissão, então vai inicializar a sessão, inicializar, assim, vai para o mecanismo para estabelecer chamada entre dois interlocutores, uma rede IP, ou por vários interlocutores. Ele vai permitir que quem chame determine qual é o IP de quem vai ser chamado. Né? Vai ser usado para gerenciar, de um modo geral, as chamadas, como para adicionar novo fluxo de mídia. Eu posso estar aqui numa transmissão usando um determinado codec, para o áudio e outro para o vídeo. A qualidade da rede, assim, a qualidade da transmissão começou a ficar ruim, começou a ter perda, a taxa de transmissão caiu. Então, eu posso escolher trocar esse codec. Lógico, essa escolha não sou eu que vou, o usuário que vou fazer, né? Os próprios aplicativos vão estar gerenciando ali, mas vão ver, olha, a transmissão começou com esses codecs aqui, porque a rede estava de um jeito, agora mudou a característica da rede, o atraso aumentou, isso aí aumentou, então muda o codec, para de utilizar o embaralhamento, enfim, faz mudanças. Isso tem que ser avisado para quem está recebendo, né? Ou, se for o contrário, se quem está recebendo resolve mudar, tem que ser avisado para quem está enviando os dados. Não só avisado, mas eles têm que combinar, né? Se eu digo, olha, eu vou enviar agora num outro codec, aquele cara lá do outro lado precisa ter esse codec, né? Então, precisa sincronizar essas informações e estabelecer, né? Para depois eu poder mudar. Então, o CIP ele vai permitir que isso ocorra durante o fluxo. Eu posso estar aqui só com o áudio, estou transmitindo só áudio. E agora eu cliquei no botão, vou transmitir vídeo também. Então, quem está lá do outro lado precisa saber que eu comecei a transmitir vídeo também. Ele estava recebendo só áudio. Vai chegar agora um novo fluxo separado que é para vídeo. Ele precisa saber que aquele novo fluxo vai chegar.
precisa estar preparado para aquilo, né? Ele precisa dizer que porta ele vai estar observando para receber aquele dado. Então, todo essa, esse protocolo, né, de, para combinar as coisas entre as duas pontas ou entre as várias pontas, isso tudo vai ser feito pelo CIP. Né? Então, é o fluxo de dados do CIP, que não é dados de áudio, vídeo, não é ali a mídia. É, na verdade, gerência daquela comunicação. Então, os fluxos dos dados ali pelo RTP, ele continua indo. E o CIP em paralelo trabalhando. E aqui no CIP, está endereços, como, por exemplo, parecidos com e-mail. Né? Então, por exemplo, bob.domain.com. Então, lá no Skype, quando a gente cria um usuário, a gente passa a ter um usuário, na verdade, eu estou criando que protocolo você vai utilizar para que quando eu peço, olha, eu quero me comunicar ali quero fazer uma chamada para o bob.domain.com. Por esse endereço, o protocolo vai saber com qual servidor ele tem que se comunicar para poder descobrir qual é o endereço IP daquele usuário, para depois realmente enviar para aquele usuário a chamada, né? A mensagem de que, olha, quero iniciar uma conversação com você. Né? E o interessante do CIP é que esses endereços eles podem ser colocados em página web e funcionar como link. Né? Então, por exemplo, você já talvez entrarem em páginas onde deseja conversar com o atendente, aí clica no botãozinho e já abre um programinha de VoIP ou de vídeo mesmo, conferência. Então, aquele link é utilizando o protocolo CIP. Né? E também a gente entendeu esses dois, né? O que acontece? Então, tem a Alice, o Bob, cada um tem seu IP, e admitindo que a Alice já sabe o IP do Bob, que já foi feita toda a parte anterior para descobrir qual era o endereço dele, ela vai agora fazer uma chamada para o Bob. Né? Então, ela vai clicar em ligar lá para o Bob, vai ser enviada uma mensagem de invite. Essa mensagem de invite, né? Então, vai ter o usuário e o IP, não só o IP, mas também o usuário, porque nesse seu computador aqui eu posso ter vários usuários, né, que usam VoIP, então eu estou ligando para quem? Né? Então, o usuário IP, eu vou indicar, por exemplo, estou usando o IP4, vou passar o meu IP para que quando ele responder ele saiba qual é o meu IP, vou passar a informação de áudio, esse áudio na verdade é uma transmissão de áudio, eu vou estar escutando nessa porta, então o que você mandar para mim tem que vir nessa porta, eu vou estar trabalhando com RTP 0, RTP 0, RTP 5, então o Bob, para enviar dados para mim, ele vai precisar usar, eu vou estar pedindo, na verdade, para ele usar esse codec. E eu vou enviar para uma porta CIP padrão. Ele vai receber, se vai começar a tocar lá a campainha do discador dele, se ele atender a chamada, ele vai retornar uma resposta. Ok, ele vai atender, ele vai atender a chamada, vai passar o IP dele, vai informar que está dando B4, vai indicar também como ele tem que vai ser áudio e em que porta ele vai estar escutando e como tem que ser esse áudio que ele vai estar esperando. Então, ele vai estar esperando diferente, inclusive, do que a gente colocou lá. Ele está esperando no 3. E aí o 3 é o GFM. Aí manda na porta padrão do CIP, ela concorda, dá um MAC na porta, então pronto, estabeleceu a conexão. E agora inicia o fluxo de dados. Aí esse vai ter o fluxo de dados, então, do bloco da Alice, no protocolo RTP, sob o DP, sob IP, e aí vai na porta
que ela pediu, na codificação que ela pediu. E vai ter os dados da Alice, outro fluxo de dados, da Alice para o Bob, no RTP, sobre o DP, sobre o IP e tudo mais, os dados codificados como ela pediu, como ele pediu, na verdade, e na porta em que ele disse que ele ia estar escutando. E aí isso aqui fica ocorrendo. Se ela vai desligar a chamada, ela vai ter aqui um outro fluxo do SIP para indicar, encerrou a chamada. Se ela vai iniciar agora um fluxo de vídeo também, além desse de áudio paralelo, ela vai ter aqui um fluxo de mensagem SIP para indicar, para fazer esse handshake aí, né? De, olha, ok, vou receber, manda descodificação, manda nessa porta, e depois que tiver tudo combinado, aí acontece o fluxo de dados da Alice para o Bob, de vídeo na codificação passada, na porta especificada, vice-versa, se ele for também transmitir vídeo, e assim vai, né? Então, assim, o SIP e o RTP vão trabalhar em conjunto. Os dois, por internet, passando pela internet ou em redes privadas. Por quê? Porque eles vão estar encapsulados dentro de protocolos UDP e IP. Então, nos roteadores de internet, eles não vão enxergar isso aqui, não vão enxergar esse pacote, esse daqui é um pacote de SIP, ou que é um pacote RTP com dados. Eles vão enxergar em um pacote IP com direcionado para não sei quem, transporte ao UDP. Né? Quando chegar lá na ponta, aí quando começar a encapsular, aí chega lá em cima, opa, é SIP, então passa lá para a aplicação de VoIP. RTP passa lá para a aplicação de VoIP sem nada. E aqui só um pouquinho mais de detalhes, que vai ser para fazer a ligação, então ele vai ter o nome do usuário para quem eu quero ligar, qual é a versão do SIP que eu estou trabalhando. Percebam que aqui eu não tenho IP, então nesse caso aqui, o meu invite ele vai ser primeiro para o servidor, que depois vai me indicar quem é o IP do usuário para quem eu vou ligar. E além disso, eu não fico restrito ao IP, né? Eu posso pegar e ligar em qualquer lugar. Então, eu posso, por exemplo, agora estar conectado no computador e fechar o computador e ligar pelo celular usando rede móvel. Eu vou ter lá um IP diferente. Eu vou usar o mesmo usuário. Então, quando eu começar a minha conexão, eu vou precisar registrar. Então, tem mensagem de registro lá nos servidores do SIP que eu estou utilizando, que agora aquele meu usuário está com aquele determinado IP. Tanto para passar isso para quem eu vou me comunicar, tanto para que, caso alguém queira ligar para mim, o servidor de registro saiba em qual IP eu estou agora, né? Para passar para ele. Então, antes de eu ligar para alguém, eu vou ter uma mensagem invite com o nome do usuário, a versão de SIP que eu estou utilizando, falando que eu estou usando o DP, qual é o meu IP, para quem eu quero ligar, meu próprio endereço de novo para ficar registrado, informações específicas do servidor que eu estou utilizando, e outras coisas. Questão do áudio que eu vou utilizar, a questão do IP que eu estou trabalhando. Eu preciso também registrar essa informação do registro, qual a versão do IP, qual a versão que eu estou utilizando, os protocolos, meu IP, meu usuário, né? Um tempo de por quanto tempo esse registro vai ficar válido. Então, de tempo em tempo, sempre você está atualizando o registro. Se eu não atualizei, significa que eu estou offline. Passou aquele tempo, eu não atualizei meu registro, significa que eu estou offline. Então, de tempo em tempo, os aplicativos precisam estar se comunicando com os servidores para indicar que está online, está online, está aqui o meu IP, né? Então, antes de realmente estabelecer um fluxo de dados lá no RTP com determinado usuário, tem todo um fluxo aqui
no protocolo SIP, né, para poder estabelecer conexão. Então, meu cliente vai ligar aqui no SIP, primeiro ele precisa se registrar, então ele vai ter um proxy SIP para fazer o registro. Esse proxy SIP vai se comunicar com a entidade registradora. Então, o proxy ele vai permitir que eu entre na rede. A entidade registradora é quem vai realmente estabelecer e guardar no registro ali, fulano e tal, esse usuário está online, o IP dele é X, ele que vai retornar qual é o endereço IP de quem eu quero me comunicar, ou vai passar o endereço IP da entidade registradora daquele outro usuário, então não tem só um servidor na entidade registradora, eu posso estar com diferentes servidores SIP, né? Eu estou num serviço, o outro usuário tem outro serviço, mas eles todos são SIP, eu posso estabelecer a conexão de um para o outro. Né? Aquela ideia de eu estar trabalhando com protocolos padronizados. Né? Então, a registradora retorna, registra e retorna o IP da entidade registradora do usuário que precisa. Essa entidade registradora consulta o cliente para saber se ele está realmente online ou não, tem um retorno, depois ele retorna indicando o IP desse cara, indicando que ele está assim, online, depois retorna o cliente essas informações, né? Então tudo isso aqui é para eu me registrar, dizer que eu estou online e descobrir o endereço IP de quem eu quero me comunicar. Tendo agora esse endereço IP, aí começa aqui a comunicação, tanto SIP quanto RTP, nesse formato que a gente colocou aqui. Então, aqui admitindo que já tem o IP do usuário com quem eu quero me comunicar. Né? Isso aqui tudo é para eu, usando o protocolo, não precisar trabalhar com IP. Né? Eu me registrar, ter o meu nome de usuário, saber se o usuário com quem eu quero conversar está online, descobrir o IP dele, para depois realmente estabelecer a comunicação. Então, esses dois, RTP e SIP, eles são fundamentais para transmissão, para aplicações de tempo real iterativas. A maioria das aplicações interativas em tempo real utilizam esses protocolos. Algumas aplicações proprietárias, elas podem trabalhar, vão estar trabalhando com protocolos diferentes. Mas mesmo proprietárias, aplicações proprietárias, elas ainda costumam também trabalhar também com SIP, ou RTP, ou permitir que eu trabalhe com SIP e RTP. Então, eu estou num... Não tenho certeza se, por exemplo, o Skype faz assim, faz isso, ele permite, mas eu acredito que sim. Por exemplo, tem um outro servidor VoIP de uma outra... de uma empresa privada, por exemplo, ela tem ali o próprio servidor VoIP dela, né? E eu quero fazer uma ligação para lá. Eu posso fazer essa ligação para lá usando o próprio Skype. Aí eu vou lá e preciso passar as informações, né? De qual é basicamente aquele nome de usuário. Naquele nome de usuário vai ter a informação do usuário e vai ter a informação de qual é o servidor que está atendendo aquele serviço lá de VoIP, naquela empresa. Para ligar para lá, então, ele vai utilizar o Skype, ali, o aplicativo vai utilizar o SIP, né, para fazer essa chamada. Se eu for ligar para alguém usando o próprio Skype, aí ele não utiliza o SIP, ele utiliza essa é uma outra versão, só que proprietária, né, exatamente para poder ter, digamos que o diferencial dele, né, tentar melhorar de alguma forma, mas as aplicações, por mais os serviços, por mais que eles tenham soluções proprietárias, eles, em geral, também permitem eu me comunicar usando esses protocolos padronizados, do SIP e do RTP. E falando aqui um pouquinho, e aqui é bem um pouquinho mais rapidamente, sobre a parte final de implementar
realmente suporte para as aplicações multimídia nas redes, o que acontece assim, eu posso, né, dentro de uma rede privada, dentro de uma rede corporativa, implementar soluções em que, por exemplo, os roteadores vão tratar de uma forma diferente as minhas aplicações. Então, se esse fluxo aqui é de VoIP, coloca ele na frente da fila. Se esse aqui é um download de um FTP, coloca ele coloca ele mais para trás na fila, ou coloca ele numa fila diferente, ou assim, divide a banda. Uma parte da banda aqui é só para download de FTP, outra parte da banda é só para aplicações de VoIP, outra parte da banda é só para aplicações de vídeo. Então tem várias formas de gerenciar as filas dos roteadores, principalmente as filas do roteador, né, que são os principais elementos ali de perda de pacotes e atrasos. Então, de gerenciar essas filas para que a rede ela realmente dê suporte às aplicações multimídia, que eu não fique dependendo só das soluções nas pontas, mas lá no nível de aplicação. O que acontece é que isso é muito restrito para redes privadas. Né? Então, assim, embora existam várias soluções, se a gente começar a pesquisar na internet, vai encontrar ali de 300 mil artigos de soluções diferentes, algoritmos diferentes. Isso é um ramo de pesquisa importante que muita gente se debruça, mas para a internet, né, que é o nosso principal ponto de estudo aqui, né, nessa disciplina, para a internet, essas soluções não são adequadas porque eu ia precisar mexer nos roteadores de internet, né, mudar os protocolos, mudar o algoritmo e tudo mais, e isso acaba sendo inviável. Né? Então, se em algum momento, né, assim, alguém precisar de algo mais específico, né, então, por exemplo, eu estou implementando uma rede como, por exemplo, aqui no campus da UFOP. E nessa rede do campo da UFOP a gente vai colocar VoIP ligando todo mundo. E eu preciso garantir que esse VoIP que vai estar disputando com quem está acessando página na web, quem está fazendo videoconferência, quem está transmitindo dados para um servidor para depois fazer um processamento um mega processamento, quem está baixando gigas de informação de banco de dados em algum lugar, então vão ter usuários fazendo as mais diversas aplicações aqui, né? Se eu quero então, organizar isso, gerenciar melhor isso para garantir que todo mundo vai conseguir usar a rede, todo mundo vai ter um serviço adequado, eu posso. Só que isso já é algo mais, existem soluções para isso. Só que isso é algo mais específico, tá? Então, por isso, o que a gente entra aqui nesse estudo é apenas mesmo de conhecer, né? Entender que tem o melhor esforço, que é o padrão da internet, que é o padrão de qualquer rede que a gente coloca em funcionamento, onde todo o tráfego vai ser tratado de forma igual. Eu não vou ter nenhuma garantia, ou vai ter uma garantia muito flexível de que as aplicações elas vão ter os seus requisitos atendidos. Então, a minha transmissão de VoIP precisa ter, meus pacotes têm que ter um atraso fim a fim de no máximo 200 milissegundos para que a qualidade seja ótima. Então, essa garantia de que ele vai ter um atraso de no máximo 200 milissegundos, a gente não vai ter dentro desse melhor esforço. Né? E aí, para resolver os desafios, os problemas, o que a gente tem são esses protocolos, né, como RTP ou SIP, os algoritmos, nós falamos, né, de correção de erro, algoritmos de gerência do atraso, as CDNs, como nós já falamos, né, colocar os servidores em pontos estratégicos, dividir as redes, fazer provisão de recurso no nível de rede do usuário, né, da rede de acesso, na verdade. Então, contratar um serviço na rede de acesso em que
eu vou ter altas taxas de transmissão e naquele serviço eu vou pedir que, pelo menos naquela parte do provedor de acesso, eu vou conseguir gerenciar as minhas aplicações. Uma complexidade mínima, basicamente, é utilizar o que já está pronto, né, as soluções básicas já vêm, e a gente consegue utilizar isso em qualquer parte, pela internet e qualquer rede. Existe o que a gente chama de serviço diferenciado. Serviço diferenciado quando a gente começa a incluir técnicas em que eu vou estar tratando as aplicações de forma diferente, né? Então, para cada aplicação, eu vou ter classes de tráfego. E aí a minha aplicação ela vai ser enquadrada dentro de uma determinada classe. E aí aquela classe, ao chegar no roteador, ela vai ser direcionada para uma fila específica para tentar garantir que aquela aplicação vai ter um requisito dela atendido, né? Não garante que eu vou atender às restrições de QoS, porque mesmo eu colocando em filas separadas, tentando priorizar, ainda assim eu posso ter um fluxo grande de dados, eu posso ter dentro da própria classe de aplicação ter muitos usuários utilizando ao mesmo tempo. Né? Se eu precisar utilizar mecanismos mais sofisticados, realmente proprietários, que incluem a marcação dos pacotes, a regulação das filas, fazer a programação dos pacotes. Então, olha, nesse horário tem prioridade tal tipo de aplicação. Começa a ter uma certa complexidade para implementar essas coisas, porque eu vou precisar instalar novos protocolos e novos algoritmos nos meus equipamentos, nos switches, roteadores, repetidores e por aí vai. E eles precisam dar suporte a esses serviços que eu vou estar implementando. Eu vou ter que estar gerenciando isso, porque não é plug and play e coloca para funcionar e deixa lá. Eu preciso gerenciar isso, tá? E não é em qualquer lugar que eu preciso colocar. Eu posso colocar equipamentos específicos que vão dar suporte. Na internet eu não vou conseguir garantir. Né? E tem as técnicas de garantia de qualidade de serviço por conexão, que é quando eu vou garantir que cada conexão, ao ser estabelecida, antes de estabelecer, eu já vou verificar se todos os requisitos de qualidade que ela necessita vão ser garantidos e vou reservar recursos para isso. Então, depois que a conexão for estabelecida, eu vou garantir que aquele fluxo de dados, se eu garantir, olha, isso aqui vai ser um fluxo de dados de 1 megabit por segundo, eu vou ter a taxa de transmissão de 1 megabit por segundo. Se eu garantir que eu vou ter um atraso mínimo de 300 milissegundos, eu vou ter um atraso mínimo de 300 milissegundos. Certo? Só que eu vou trabalhar por fluxo. Cada fluxo vai ser tratado de uma forma diferente. Então, eu passo a ter uma garantia que é flexível, rígida, mas eu vou ter que estar gerenciando esses fluxos. Inclusive, em algum momento, nas soluções aqui de cima, nenhuma conexão vai ser recusada. Aqui, nessa situação, uma conexão pode ser recusada ou porque eu não vou conseguir garantir a qualidade que ela está me pedindo, eu vou indicar, olha, não consigo garantir essa qualidade, eu que eu digo os servidores ali, né? Na hora que eu pedir para fazer a conexão, vai dar um alerta, olha, não tem como garantir a qualidade sendo perdida. Ou ele vai indicar, olha, eu não tenho mais, assim, não é só eu não conseguir garantir a tua conexão, mas se eu aceitar a tua conexão, eu posso acabar prejudicando os outros. Né? Então, nesse caso, eu posso negar a conexão, mas se eu aceitar, eu vou garantir a qualidade, certo? Porque é por fluxo. Aí vou ter mecanismos específicos para isso, vou precisar marcar as aplicações, vou precisar fazer regulação e programação dos pacotes, vou ter que ter agora protocolos para gerenciar, né, essa admissão e fazer a sinalização das chamadas. A complexidade, vou
gerente na rede é menor, é leve, comparada com a outra, porque aqui ele não precisa, aqui é tudo, digamos, automático, né? Fica tudo estabelecido. Olha, se os requisitos são esses para vídeo. Se mede se os requisitos podem ser atendidos, estabelece a conexão. Se não pode ser atendido, recusa a conexão. Pronto, né? Não tem muito que está gerenciando. Aqui, a gente está gerenciando a rede para verificar se está sendo atendido, se eu preciso mudar as filas, aumentar a quantidade de classe. Então, precisa ter realmente um gerente aqui. Né? Aqui já é um pouco mais automático. Mas, em compensação, esse método aqui, essa técnica de garantia de qualidade de serviço, ela é menos implementada ainda, porque vai exigir uma complexidade maior na questão dos equipamentos, dos protocolos, dos algoritmos. Vai ter esse problema de recusar conexões, então são situações muito específicas. Né? Então, se em algum momento no futuro alguém precisar trabalhar com essa questão de qualidade de serviço, trabalhar com redes que precisam garantir serviços, assim, os requisitos mínimos para que aquela aplicação, não só para aplicações multimídia, tá? Mas podem ser também para aplicações de transmissão de dados mesmo. Então, eu estou aqui num sistema de automação. E os né, as minhas mensagens ali, os meus pacotes, eles precisam, dependendo da aplicação ali, do que eu estou monitorando naquela minha automação, vai ter coisa que pode demorar 100 milissegundos, vai ter coisa que precisa ser em 10 milissegundos. Né? Se é um aviso de que algo vai explodir, aquilo tem que ser muito rápido, tem que passar na frente de todo mundo, não pode entrar em fila. Se aquilo é algo que pode demorar mais um pouco, é só um aviso, um alerta mais simples, isso pode entrar numa fila e demorar um pouquinho mais. Então, nesse tipo de situação, aí a gente precisa de uma rede industrial, precisa realmente trabalhar com garantia de qualidade de serviço, e aí, nesse caso, a gente vai avançar nesses estudos e conhecer para saber como fazer isso, que algoritmo utilizar, que equipamentos e por aí vai. Então, mas é algo bem mais específico, né? Bem mais aprofundado para essa parte. Mas aí vocês já sabem que existe, que há a possibilidade de ser diferenciado e, de modo geral, a gente trabalha com o melhor esforço. Tá? Com isso, a gente conclui o nosso conteúdo, tá? De redes. Essa semana, vou parar aqui, pedindo. Essa semana eu vou estar terminando de corrigir as provas, as primeiras provas que vocês passaram, lançando as notas, e vou colocar a nossa segunda avaliação no CIGAR naquele mesmo molde, tá? Que é uma tarefa de umas questões para vocês basicamente pesquisarem e resolverem ali em 2 dias, né? E devolverem pelo CIGAR. A parte final, eu vou colocar que envolve o INS, né? Eu vou estar colocando um vídeo orientando vocês como fazer os testes. Então, assim, a ideia da nossa parte final de simulação, na verdade, é vocês saberem utilizar o INS, instalar e rodar alguns exemplos que estão ali. Então, vai ser algo bem simples no sentido que é acompanhar um tutorial, tá? E depois mostrar, botar num pequeno documento ali o resultado que vocês tiveram. Vou pedir para vocês mudarem algum pequeno valor, rodar a simulação de novo para observar que teve uma mudança na simulação e relatar qual é o resultado final. Tá? Então, assim, a última parte ela é bem simples e ela vai ser por vídeos gravados que eu vou colocar também essa semana. Tá? E essa última parte a gente fica com a data mesmo, final de dia 15, para vocês estarem enviando pelo CIGAR.
Obviamente podem estar mandando mensagem, tirando dúvida, a gente agenda se for necessário para entrar online e tirar dúvidas, tá? Na semana que vem, a gente não tem esse horário, a gente não vai ter esse horário agendado, a não ser que seja necessário. A não ser que vocês, pessoa, bora aquele horário para tirar dúvidas e ver a questão da INS, alguma outra coisa, aí a gente entra online e tira as dúvidas, tá? Mas a princípio a gente não tem esse horário, fica tudo por aulas gravadas, tá? Nosso conteúdo, lembrando que o nosso conteúdo para essa segunda avaliação, assim, ela parte, assim, tá tudo gravado, né? Então, tô terminando de organizar e disponibilizando os vídeos para vocês. O que não foi apresentado, assim, de forma síncrona, já está lá disponível no CIGA, tem os links. E essas gravações das aulas síncronas, eu também já estou carregando no YouTube e colocando os links lá para vocês, tá? Mas, assim, as nossas aulas aqui, elas são, né, orientadoras para ajudar a entendimento do conteúdo, né, tentar deixar as coisas mais didáticas. Obviamente, vocês precisam estudar pelo livro, né? O elemento básico é o livro, tá? Então, não assistam só as aulas, não leiam só os slides, leiam o livro. Ler o livro é o mais importante de tudo, tá? Acho que por hoje é isso. É isso. Se alguém tiver dúvida, quiser colocar alguma coisa. Amanhã de manhã eu aposto no cigarro, tá? Eu não consegui terminar tudo ainda, né? Já tenho uns relatórios para terminar de enviar agora à noite, e amanhã de manhã eu já termino de corrigir, e aí eu lanço lá já no cigarro direto, e aí quando a gente lança as notas, você recebe um aviso, né? E aí cada um consegue enxergar, né? Tá, o próprio cigarro avisa você, né, que foi registrada a nota, né? Tá, tá ok. Mas qualquer coisa podem me cobrar, tá? Mandem e-mail, sou e as notas, podem ficar cobrando, tá? Tá certo, então. Então tá, então se ninguém tiver nada, a gente encerra por aqui e eu espero ainda conversar com vocês novamente, no final, tirar dúvidas pelo menos. Uhum, certo. Tá ok então. Ok, boa noite a todos. Até mais.